Começando aqui na Autêntica, o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras às 4 da tarde e que você pode participar pelo 996611067, trazendo para você aqui uma pergunta, né, professor Cláudio? Sim, boa tarde. Sobre as notícias da educação que aconteceram no mês de agosto. Vou aqui falar nossos principais destaques hoje, ok? Olha só, em agosto tem que o programa Educação é para Todos, que nós vamos falar sobre a greve dos professores, né? Que é do ensino particular. Vamos também falar sobre os ajustes do ensino médio, uma coisa que a gente bate aqui muito, né, professor? E aí nós já temos hoje já um encaminhamento sobre essa grande crise do ensino médio, acho que está caminhando para um lugar legal, então a gente está acostumado a trazer má notícia aqui, mas hoje nós vamos trazer, acho que algumas boas notícias para a turma do ensino médio. Vamos falar, e principalmente hoje nós vamos falar de tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre iniciativas para a educação midiática, a inteligência artificial na educação. Sim. Mas também vamos dar uma puxadinha para trás, falar um pouquinho de algumas pesquisas que falam como que a leitura no papel ela é muito melhor do que a leitura pelas telas. A leitura no papel é muito melhor que a leitura nas telas. Interessante. Não é? Interessante. Vamos começar? Vamos começar. Você pode participar mandando a sua mensagem de texto ou mensagem de voz para o 996611067. É o programa Educação é para Todos. O programa Educação é para Todos acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde. A gente traz aqui o mês inteiro um convidado especialista para falar sobre um tema que é relevante para a educação, um tema que seja importante para a gente poder trazer para o ambiente educacional e conhecer um pouco mais. E quando chega na última semana, o professor Cláudio Magalhães vem aqui dar um geral. Nós vamos analisar aqui as principais notícias, os principais acontecimentos da educação. Então você já pode mandar sua mensagem de texto ou mensagem de voz para o 996611067. Professor, starta essa aí. Rapaz, antes de mais nada eu queria estar aqui mexendo no meu caderninho de anotações e lembrando que nesse mês de agosto nós fizemos 2 anos de Educação é para Todos na Rádio Favela. Como é que o tempo passa rápido, né, Luiz? 2 anos, né, professor? 2 anos. Nós começamos aí, o nosso primeiro programa foi 5 de agosto de 2021 e estamos interruptamente todas as quintas-feiras falando sobre educação para as comunidades, para as pessoas que gostam de televisão, de educação e gostam de rádio também. Pois é, uma coisa que eu acho interessante, professor, é que não falta tema. Impressionante, não falta pauta, né? A gente tem dificuldade, inclusive, de encaixar aqui os convidados, dificuldade para encaixar os temas, porque para falar sobre educação a gente precisa estar sempre ligado, antenado, sintonizado. A gente vai chamando os profissionais que são especializados em outras áreas do conhecimento e também em outras práticas ligadas à educação, então não falta tema. Eu acho que o programa Educação para Todos não se esgota. Mesmo porque a educação é a base da humanidade, né? A humanidade está aqui, né? Até hoje, cada vez mais evoluindo enquanto espécie, porque nós somos uma espécie que adora aprender, que quer conhecer, que quer se desafiar pelo conhecimento. Então a educação é a base, embora boa parte da sociedade e dos mantenedores de poder cismem que não, né? Então, por exemplo, nós estamos mais uma vez próximos de uma greve dos professores aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, porque o sindicato dos professores já tem feito assembleias, né? Vai ter uma próxima assembleia, alertar para todo mundo, e não precisa ser só professores, pais também podem participar, e vai acontecer dia 5 de setembro, às 5 horas da tarde, lá no pátio da assembleia. Tá, pessoal? Antes, às 2 horas da tarde, vai ter um protesto ali na frente do Sinep, que é perto, inclusive, da Assembleia, que é o sindicato do patronal, tá? E mais uma rodada de negociações que vai acontecer às 3 horas da tarde. Na última Assembleia aconteceu, teve muita gente, o próprio sindicato ficou surpreendido positivamente com a quantidade de representantes, de professores que estiveram lá. Foram representantes de mais de 30 escolas que tiveram lá, para a gente poder tentar continuar valorizando os professores, né? Nem tentar continuar, né? Porque ainda continua uma grande desvalorização. O que a gente percebe hoje na proposta patronal é sempre tirar direitos, né? Então você está tentando a oferta dos sindicato patronal é diminuir o adicional de tempo de serviço, é mudar inclusive a questão do recesso escolar e também da semana das férias. Os professores entram em férias em janeiro
E aí, espertamente, a proposta é que atrase essa semana para que emende com o recesso do Natal com o Réveillon, aquela semana que é meio morta ali entre Natal, que aquela semana que é um recesso vire a semana de férias. E aí, o que acontece? Os professores teriam que voltar uma semana mais cedo em janeiro, que é o que eles querem para poder planejar aula, etc, etc, né? Então, essa é mais uma das armadilhas e também tirar a isonomia salarial. E lembrar sempre, né, que reposição não é aumento salarial. Reposição é tirar o que a inflação tirou o salário anterior. Então, você precisa ter reposição salarial, mas você também precisa ter um acréscimo nessa categoria, muitas vezes tão desprezada. Gente, isso é importante a gente participar desses movimentos, porque realmente o professor, historicamente, ele é muito desprezado pelos sistemas de poder. Por quê? Porque a gente sabe que o professor, né, uma sociedade educada é uma sociedade crítica, é uma sociedade que vai exigir mais dos mantenedores de poder. E aí realmente você tem um pouco dessa desvalorização. Não serve como consolo, sabe, Luiz? Mas os primeiros documentos que foram descobertos pela arqueologia era uma carta de professor, há mais ou menos 2.500 anos atrás no Egito. O pedido de aumento foi atendido agora. Não foi. Não foi um pedido de aumento, mas era algo parecido. Era um professor reclamando que o pai tirava a autoridade dele enquanto professor. Sabe aquela velha assim, não, meu filho é muito inteligente, se você não tá aprendendo, se ele tá brigando com você, é porque você não tá com competência para fazer, sabe essa história? Que a gente fala, né, que agora parece que em vez do aluno ficar inibido com a presença do professor, agora é o professor que fica inibido com a presença do estudante, porque senão o pai vai tirar da escola, senão o pai vai fazer isso não sei o que e tal. E isso já era uma queixa de 2.500 anos atrás lá no Egito. Então mostra que realmente a gente precisa em algum momento virar essa chave e valorizar os professores. A luta dos trabalhadores da educação vem antes de Cristo. Já vem antes de Cristo, que é inclusive talvez um dos grandes professores nossos, e vejam como é que acabou ele, né? Bom, a outro assunto é a questão do ensino médio, sabe, professor? Olha só, a gente tem falado aqui nos programas, né? Sempre, todo final do mês, a gente vem falando sobre a questão do crise do ensino médio, né? Que ela ali não estava funcionando, as pessoas reclamando, e aí, efetivamente, agora parece que as coisas vão caminhar, sabe? O Ministério da Educação vai propor, parece que ainda em setembro, um projeto de restauração do novo ensino médio. E tem algumas coisas interessantes que eu queria falar para todo mundo. Primeiro, que acho que o primeiro bom sinal, que é voltar para resolver o básico. O primeiro projeto, ele realmente era interessante, mas ele era muito grande em relação às grandes deficiências da educação brasileira. Então, por exemplo, colocar 5 tipos de trilhas para que as escolas pudessem colocar nas suas escolas, nas suas grades, era realmente muito complexo, né? Porque as escolas são muito diferentes em termos de capital. 5 especialidades. 5 especialidades. Era muito difícil você fazer isso. Segundo, explicando isso melhor para a audiência, que cada escola teria uma vocação com 5 segmentos, né? Exatamente. Uma ligada a áreas mais... vamos lembrar, os 5 eram linguagens, né? Português, etc., matemáticas, outras ciências da natureza e outras ciências humanas, mais o ensino técnico, né? Então o aluno teria que escolher uma daquelas, mas as escolas obrigatoriamente teriam que ter essas linhas também. Se ela não tivesse, aquela escola não poderia oferecer. Só que teve enormes problemas, porque as escolas não teve estrutura, esse negócio foi colocado no meio da pandemia, para o final da pandemia, não teve treinamento, ou seja, foi uma grande confusão, um grande desconforto para todo mundo. E aí, muitas ideologicamente se aproveitaram para usar essa confusão por uma questão ideológica, que foi um tremendo erro, né? Sim. De dizer o seguinte, bom, se não está funcionando, vamos acabar com isso, né? E isso era uma tragédia, porque assim... Deu que não frente, era. Agora vai dar dois para trás. Assim, que não funcionou a princípio, mas não é por isso que você deve matar a ideia e voltar, né? Porque você tem uma evasão no ensino médio horrível. De cada 2 jovens que entram no ensino médio, um não completa. Então, 50% dos jovens não completam o ensino médio. Isso é um absurdo. 50%. Isso é um absurdo para nossa sociedade, né? Para a formação da sociedade. E isso acontece porque tem algum motivo. Se tem algum motivo, você tem que melhorar isso. Então, teve uma discussão ideológica muito forte, que era entre acabar ou não acabar. Era basicamente uma discussão de alguns ideólogos do PT que queriam acabar porque isso tinha sido um projeto implantado pelo governo Temer.
E aí, sem se lembrar que, na realidade, esse projeto começou nos governos do PT. Mas como foi o Temer que colocou, então nós temos que acabar tudo. Olha que bobagem da gente pensar essas coisas, porque fica uma briga ideológica, que você falou, um retrocesso. A gente caminha. Tudo bem que a gente queria caminhar 5 passos e tropeçou nesses passos. Mas a gente não pode, por conta disso, voltar, né? Então a gente precisa tropeçar de preferência para frente. A educação não é um carrinho de bate-bate. Exatamente. E aí é legal porque agora aí sim, tudo bem, estamos no governo, né, progressista do PT e agora nós temos uma proposta do Ministério da Educação e começou bem, sabe assim, porque começou com uma consulta pública. E essa consulta pública, pessoal, teve mais de 100 mil estudantes que deram sugestões pelo WhatsApp, né? Tá vendo como é que a tecnologia pode ajudar em muita coisa? 100 mil estudantes comentaram pelo WhatsApp, mais de 30 mil professores e mais de 5 mil gestores participaram dessa consulta pública. E agora o Ministério, nesse momento, está pegando essa proposta e conversando com as grandes entidades educacionais para ver se está bem legal ou não. Vamos levar alguns pontos, né, gente? Primeiro, a grande preocupação que era com o Enem, né? Como é que vai fazer para mudar o Enem? Porque o ensino médio propunha isso. Não, então não vai mudar, pessoal. Até 2025 o Enem continua do mesmo jeito. Então as pessoas não precisam se preocupar que o Enem vai ter uma forma completamente diferente e tal. Então estaria estabelecido isso. É a ideia de tentar aprovar até o final do ano esse projeto. E mesmo porque, professor, desculpe interromper, claro, mas o Enem não serve apenas para a avaliação do ensino médio. Embora ele tenha esse nome, ele tem outras aplicações que não tem a ver com quem está estudando o ensino médio. Inclusive para entrar em universidade e outras atividades que tem, né? Então, o que vai acontecer hoje, gente? Sabe esse grande dilema que você levantou aí, Luiz, que era as disciplinas opcionais, né? Para essas novas trilhas, que tava com 60% do ensino básico que precisa ter e 40% dessas trilhas. Agora a proposta é que seja 80%. Então só vai ser 20% dessa trilha. De especialização. Então, olha só, já resolveu 50% do problema, né? Já te reduzindo isso ajuda bem. As linhas também foram reduzidas. Das 5, ficaram apenas 3. Então ficou o ensino técnico, continua, né? E agora você vai ter 2 linhas, uma que ela é básica, é linguagens e matemática, que era a grande reclamação, né? Que na realidade é o grande problema no Brasil da educação, é as linguagens, português e matemática. A gente precisa reforçar isso, né? A gente tira umas notas horrorosas na PISA, que é o grande Enem mundial, né? Então a gente precisa, vai se manter durante qualquer que sejam as linhas, a linguagem e matemática vão manter. E aí essas linhas vão se dividir em ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Eu acho legal a gente reforçar que isso e suas tecnologias. Então essa preocupação de que o mundo hoje é aprendido pelas tecnologias digitais. Então qualquer estudo que você vai fazer no ensino médio, ele tem que tá previsto. Mas aí agora você vai ter essa história de ciências humanas, que é então sociologia, filosofia, aquelas pessoas que têm uma pegada mais para as questões sociais, para as questões filosóficas, e a outra para ciências da natureza, biologia, química, né? Que é para as pessoas que vão tratar, por exemplo, na área da saúde, etc. Então, já resolveu também um outro grande problema, que é os problemas das trilhas. Que tal? E aí as escolas de ensino médio têm que ter, no mínimo, essas 2. Tanto a privada quanto a pública? Toda privada quanto a pública. Vai ter que ter essas 2. Não precisa obrigatoriamente ter a escola técnica, o terceiro item, né? Então esse não precisa ter. Mas as outras 2 é preciso ter. Essas 2 também. Isso tudo tá na proposta, tá, gente? Ainda vai ser colocado lá também. Então, aí o mais importante de tudo, que não terá, viu, gente? É fake news se alguém disser que vai ter revogação do novo ensino médio. Isso sequer é pensado pelo Ministério da Educação. Então, não tem essa história, agora vai pagar, o que já fez não vai acontecer mais. Não existe isso. Não vai ter essa revogação, que é uma coisa ótima, né? E vai manter essa ideia da flexibilidade do currículo, que é uma coisa que atrai o estudante. Que é essa coisa assim, não, tá bom, eu sou mais para esse lado, quero mais aquele outro, e aí ajuda um pouco. Se lembrando que vai ser só 20%. Então, de uma certa forma, não vai mudar a carga horária, né? E além disso, vem algumas propostas estratégicas, a gente tem que ver se vai funcionar na prática, né? Mas que estaria lá na proposta, que seriam as escolas, o Ministério tem uma estratégia nacional de bolsas para o ensino médio.
para que os meninos não tenham que parar de estudar para poder trabalhar, que é o grande problema que a gente também tem no ensino médio, que é a família precisa dessa força de trabalho e esse menino tem que sair da escola, dessa renda. Então, a ideia é de associar as bolsas junto com os projetos sociais que já existem, Bolsa Família, etc. Então, que na realidade era uma ideia antiga que estava funcionando também. Então, tem um incentivo financeiro para isso e também ampliar uma coisa que eu também acho fundamental, que é o ensino integral. Cada vez mais ter mais propostas de fazer com que esse estudante de ensino médio fique o tempo todo na escola, ou pelo menos mais tempo na escola. Claro que isso só vai ser possível se você associar com incentivos financeiros, se a família puder abrir mão do trabalho braçal, do trabalho desse estudante. Então, assim, esse é o que está indicado, é a notícia que rodou em agosto, né? Que é essa discussão, e agora eles devem colocar esse projeto para votar. O senhor não acha que esse rearranjo, essa nova estrutura, não é um novo velho ensino médio? Não, absolutamente, não acredito não, porque eu acho que o velho ensino, ele estava muito calcado numa educação que estava parada no tempo, que é aquela coisa do currículo, né? Assim, temos que fazer tudo direitinho, do jeito que está ali no currículo, etc, né? Aquela grade, assim, sem isso, e que o estudante, ele olha para aquela escola e fala assim, que sentido faz isso para minha vida? Isso era adequado quando nós fizemos. E isso, porque quando a gente fez, primeiro você tinha muito menos conhecimento para passar. Então, por exemplo, hoje os estudantes estudam, no caso da biologia, genoma. Isso sequer a gente tratava isso, né? Você vai estudar, por exemplo, na química, a tabela periódica de hoje é pelo menos 20% maior do que era da nossa. Nem os planetas, né? Nem os planetas eram os mesmos, né? Então você veja que você tem, né? Se você for pensar, por exemplo, em termos da linguagem, quanto que a linguagem evoluiu, né? Ou quanto que você hoje tem que estudar. E aí entra a questão da tecnologia. As ferramentas tecnológicas. Então, realmente, você precisa ter um aprimoramento. Deixasse do jeito que estava, você não tem nem espaço para colocar a tecnologia, por exemplo. Isso é uma prova que não vai voltar ao que era antes. Exatamente. Então, eu não acho que seja... Eu acho que foi, inclusive, nem uma mudança de rumo, mas foi uma adequação do leme. Sabe assim? Ok, o negócio estava... O rumo estava correto, mas ele estava... É como se a gente tivesse pedido para ter uma velocidade de Ferrari num Fusca. Que era isso, né? Numa Kombi. Não dava. Né? A educação brasileira, a estrutura política e a estrutura... Não cabia essa quantidade de velocidade. Agora não. A ideia é adequar a Kombi para a gente continuar em frente. Tá certo, professor. Quer dizer que a gente tem que pensar que o novo ensino médio, ele ainda vai sofrer mais mudanças, mais modificações que são positivas e que não vai ser banido o novo ensino médio. Isso é importante deixar, porque qualquer coisa que você receber essa notícia, você saiba que é um fake news. E só lembrando, pessoal, isso é um projeto do governo, isso certamente vai vai ter muito debate sobre isso. Eu prometo, todo final do mês, dar uma atualizada para saber como é que estão essas coisas, porque esse é um assunto muito importante para a gente poder acompanhar, né? Gente, ensino médio envolve formação de profissionais para esse novo mundo, né? Ensino médio envolve sustentabilidade das famílias. As famílias contam com esse jovem para botar dinheiro dentro de casa, né? Os pais estão velhos ou estão ficando idosos, estão ficando sem emprego. Não comporta. Não, e estão ficando sem emprego, né? Mais de 50 a mais tem uma dificuldade enorme de arrumar emprego. É verdade. E aí esse jovem precisa, então é preciso todo um pensamento do ensino médio que envolva conhecimento para esse novo mundo, maneiras dele se sustentar enquanto ele estuda e políticas que façam com que ele possa ter gosto pelo conhecimento e que ele possa sentir que não vai rolar mais também a época antiga de que as pessoas estudavam, formavam e depois nunca mais estudava mais. Todos os jovens agora vão ter que estudar a vida inteira para estar se atualizando. E ele precisa pegar esse gosto. Então o ensino médio tem tem que ensinar o que é preciso, ele tem que dar maneiras para que o estudante possa contribuir com a família de alguma maneira. Terceiro, tem que dar o gosto pelo estudo para que ele possa continuar estudando pela vida toda e, de preferência, oportunidades para que ele possa também pegar esse conhecimento e transformar em renda. Então, por exemplo, os projetos em que você vai ter estágio, que você vai ter trabalhos com empresas, que você vai fazer, por exemplo, fortalecer o jovem aprendiz, por exemplo,
Esses são tudo estratégias que você tem no ensino médio para que a gente possa sair desse buraco que se enfiou o Brasil, que é um grande país cheio de coisas interessantes, mas que está travado no conhecimento, porque não tem ainda força de trabalho para fazer o país deixar de ser, por exemplo, um país eminentemente agrícola. E essa montagem de um estudo que vai ser contínuo, perene, é muito importante que o próprio mercado demanda isso. Sim. Independente de gostar ou não, será necessário. Então, já tem que começar desde os jovens a saber que o tempo todo tem que ser reciclado, reinventado, tem que continuar estudando. Essa questão da pessoa que estudou, você não estuda, não, eu já formei. Já era, cara. Não, isso não tem cabimento mais. Gente, nós estamos aqui no Educação para Todos com o professor Cláudio Magalhães, trazendo as notícias do mês de agosto aqui na programação da rádio. E você pode participar por meio do 996611067, mandando a sua mensagem de texto ou sua mensagem de voz aqui para o professor Cláudio Magalhães. E nós vamos mandar um abraço aqui para o Catitu. Grande Catitu. O Catitu, ele era do Cascata. Ele mudou agora Betim, então é Catitu do Betim. Ah, é? Um grande abraço, Catitu. Então, nosso próximo tema, né, já que nós estamos falando tanto de tecnologia, é falar o seguinte, aí eu quero provocar e convidar vocês a pensar sobre esse assunto e também, de uma certa forma, cobrar de si mesmo e das escolas esse tipo de iniciativa. Eu fui inspirado por um artigo do Marcelo Fleury, que é um educador, né? E que ele estava falando sobre iniciativas de educação midiática. O que é uma educação midiática, pessoal? Educação, nesse momento que boa parte da vida, né, do conhecimento da gente vem pelas mídias, né? A gente precisa ler essas mídias. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando a gente aprendia o mundo, como é que a gente aprendia? Nós tínhamos que ir atrás da informação. Como é que eu quero saber que o mundo é feito desse jeito? Como é que eu posso aprender a ler? Como é que eu posso aprender inglês? Como é que eu posso aprender onde são os outros países? Eu tinha que ir atrás dessa informação, eu tinha que ir na escola, eu tinha que ir na enciclopédia, eu tinha que ir em vários lugares atrás dessa informação. Na Barça. E aí, na Barça, então, no mínimo, eu tinha que aprender a ler. Então, a leitura do mundo era pela escrita, né? Porque é lá onde estava o conhecimento que eu buscava. Se não estava na Barça, não existiu. Não estava lá. É a Barça, a enciclopédia da nossa época, a espécie dos telejornais que a gente tem. Se não apareceu lá, não tinha lá, né? Era o Google. Se não tá no Google, não existe, né? E aí, só que hoje, a gente não corre mais atrás da informação. A informação é que corre atrás de mim, né? Corre atrás da gente. Por exemplo, eu tô fugindo dessa conversa, desse papo furado da Larissa, sabe? Da Larissa Manoela. Impressionante, quanto mais eu fujo da informação, mais ela me persegue. Eu abro um negócio, tá lá, falando da Larissa. Fala não sei o que, tá da Larissa. Gente, então, por mais que eu queira fugir da informação, ela me persegue. Então a informação hoje não tá conseguindo ir mais atrás, ela tá correndo pra gente. E se ela tá correndo pra gente, eu preciso aprender a filtrar essa leitura. E aí, diferente de eu ir atrás, em vez de eu aprender a ler, uma das coisas que eu tenho que aprender é filtrar. Então é um outro tipo de leitura. Qual outra coisa que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a aprender. Como é que com essa quantidade de informação eu posso aprender? Porque antes, eu sei como é que eu posso aprender. Eu leio, tento entender, faço uma visão crítica e aprendo. Agora eu tenho aquela quantidade de informação, eu falo assim, tá, e agora? O que eu faço? Como é que eu construo uma visão crítica? Como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Porque quando a gente estava no livro, era indicado pelo professor, então ali está certo. Agora eu não sei se está certo ou se está errado. Então veja que eu preciso ter uma educação para as mídias. E aí tem uns autores, e essa educação midiática, ela fala assim, olha, são 3 níveis para a gente entender a mídia. A gente tem uma educação sobre a mídia, uma educação para a mídia e uma educação com a mídia. Qual a diferença? Quando eu falo sobre a mídia, eu tenho que falar assim, o que são a mídia? Então eu tenho de cara pensar o seguinte, a gente acha que televisão, internet é uma coisa legal, etc. Mas a gente tem que pensar o seguinte, atrás de todo veículo, porque a gente chama essas mídias de veículo, porque ele transporta informação, todo veículo tem um motorista, não tem? Todo veículo tem um motorista. Segundo o Elon Musk... Né? Não, mas aí o motorista é o programador do Elon Musk, né? Então, eu tenho um motorista. E aí a gente tem uma impressão que esses carros, esses veículos, não tem motorista, são como os carros do Elon Musk. Só que na realidade tem.
Significa o quê? Quem está atrás disso é alguém que detém o poder desse veículo. A né? lógica de programação. A lógica de programação. Aqui na Rádio Autêntica, nós temos um veículo que é dirigido pela turma que está aqui e que dirige preferencialmente para as comunidades de Belo Horizonte. Você vai ter uma outra rádio que vai preferir dirigir para a turma lá do Belvedere, da Vila da Serra, né? E o conteúdo é diferente. Por exemplo, numa rádio dessas que você falou, a pauta aqui é falar o aeroporto de Confins está fechado. Se você quer comprar o carro tal da marca tal, invista. A gente não está interessado nisso aqui. Aqui nós estamos falando de educação, que é muito mais importante, né? Muito mais importante. E aí, esse é o estudo sobre a mídia. Eu entender, aí tem uma relação de poder nesse negócio. Esse motorista, o dono desse motorista tem essa intenção quando bota a minha mensagem, quando eu vejo essa mensagem. O motorista e o veículo daquele tem outra intenção. Então eu vou estudar esses veículos, como eles são. Quando eu estudo para a mídia, eu quero dizer o seguinte, como é que eu vou usar essa mídia, né? Como é que eu estudo, como é que ela funciona na realidade? Bom, a gente sabe que no rádio ela funciona pra gente falando, com entrevista, etc. Então eu vou fazer meu estudo para tentar entender quais são os instrumentos. Se eu tenho um veículo, quais são as estradas desse veículo? Ah, bom, rádio é mais popular, as pessoas podem participar, eu posso ter aqui o Catitu mandando a mensagem para nós. A televisão, você já tem essa dificuldade de fazer isso. Ah, mas aí a rede social já é mais dinâmica, mas em compensação você tem conteúdos mais duvidosos. E aí eu vou entender quais são esses lugares por onde trafega a mídia. Então é importante entender. Mas o mais importante da educação midiática, pessoal, é estudar com a mídia, que é pensar o seguinte: como essa mídia pode me ajudar enquanto cidadão? Quem está escutando a Rádio Favela nesse momento e está conversando sobre educação, está vendo a gente falar sobre a importância da educação, ele está pensando o seguinte: olha, isso aqui pode ser importante para minha filha, para mim mesmo. Aí eu vou comentar isso com meu sobrinho, vou comentar isso com a mãe de não sei quem, que esse negócio da educação é legal. Ah, o professor Cláudio, o professor Chinelato falou sobre educação midiática. Será que lá na escola eles estão preocupados em fazer isso? Ajudar o jovem a entender sobre a mídia, discutir, por exemplo, sobre a saúde mental dos jovens na mídia? Eu, por exemplo, tenho uma aula que eu dou para graduação que é muito emocionante, que eu vou falar com esses jovens se eles estão sofrendo com a mídia. E eles estão sofrendo horrores. Porque eles, por exemplo, eles sempre falam que eles fazem uma comparação com o seu amigo, mas no Instagram. E ele tá ali meio cansado de ver o amigo dele sendo totalmente feliz e ele infeliz. E aí ele não tem a maturidade de entender que esse amigo só coloca que ele é feliz no Instagram. Todas as outras coisas que ele é infeliz, ele não vai colocar. Mas falar do lado bom. E ele fica angustiado com isso, né? Ele fica, eu escuto frases dos meus alunos falando assim: professor, eu passei 5 horas vendo TikTok, eu não aprendi nada. Não teve nada, eu perdi 5 horas da minha vida. E aí eu termino o dia achando que eu tô sabendo de muita coisa. Na realidade, eu termino o dia não sabendo de nada. Eu acho que até que eu saí mais burro do que quando eu entrei. Isso tudo é sofrimento mental. Então, entender essa mídia, saber como que nós podemos nos aproveitar dela para construir cidadania, para construir um olhar crítico. Lembrar que, por exemplo, por mais que a gente fale de TikTok sobre dancinhas, existem excelentes educadores utilizando TikTok. Se você pegar o TikTok e botar assim, aula de português, você vai ver uns influencers muito legais. Né? Criativos, né? Nós estamos falando em um dos programas anteriores de quantidade de softwares que a gente tem hoje, por exemplo, para aprender inglês. Duolingo. Um monte. Eu tenho um aluno que eu até falei com ele recentemente, que ele vai ficar viajando muito de um lado para o outro. Eu falei assim: olha, você precisa estudar inglês, mas você viaja muito, então você vai ter que procurar um curso de inglês online, né? Para que você possa fazer em vários lugares. Olha que beleza que a tecnologia pode fazer, né? Dele poder estudar inglês em outros lugares. Até telemedicina. E telemedicina. Só a pessoa não tem que se deslocar para poder. Então tem muita coisa legal, mas para isso eu preciso ter leitura dessa mídia. Então é legal a gente sempre pensar que isso a gente precisa estender essa preocupação da educação midiática para as escolas, para que elas possam desenvolver projetos. A gente já teve aqui vários educadores falando sobre educação midiática. Sim. A turma, por exemplo, da Associação Iniciativa Cidadã, eles têm trocentos projetos de educação midiática. E tem outras ONGs também que fazem isso. E é importante a gente
trazer essa turma para cá também. Olha, você que está aí, sintonizado em 106,7, Autêntica Favela FM, está ouvindo o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui em 106,7. E você pode participar pelo 996611067. Mande a sua mensagem de texto, mande a sua mensagem de voz, mande uma pergunta para o professor Cláudio Magalhães, que estamos aqui discutindo sobre a educação no mês de agosto, né? E a Maria do Carmo de Betim, ela está ligadona e disse que concorda com o professor Cláudio. Querida, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Maria do Carmo. Aí, obrigado mesmo. É para vocês que a gente faz esse programa, viu? E aí, Maria do Carmo, me ajuda, né? Ajuda todos nós. Leva essa mensagem para as pessoas, né? Fala assim, olha, eu tenho escutado Educação é para Todos. É importante a gente levar essa questão da educação midiática, preocupar com os salários dos professores, com a luta dos professores, prestar atenção nos ajustes do ensino médio, né? E aí, Maria do Carmo, para todo mundo que está escutando, em relação dessa educação midiática, por exemplo, uma grande preocupação dos especialistas é com a história do engajamento, sabe, professor? Porque o engajamento, ele é muito associado a essas novas tecnologias. A gente está engajado junto com os seus sistemas, né, de trânsito de informação. Vamos definir aqui o que é engajamento? Engajamento, né, gente? Por exemplo, lembra assim que a gente tá lá na internet e aí a gente coloca uma mensagem, as pessoas curtem e aí esse curtido eu já fico mais animado. Olha, esse assunto que eu falei sobre educação, as pessoas falaram mais legal e aí eu fico animado em colocar isso. Aí a pessoa que me curtiu vai mandar essa minha mensagem para outra pessoa e aí isso ou seja, engajar, aquela coisa que você tinha no trem, né? Uma coisa vai agarrando na outra. Então o engajamento, gente, inclusive é uma característica humana, tá? A gente precisa se engajar. Como nós somos seres muito... Abraçar a causa. Mas é no tipo assim, quando a gente, por exemplo, família, nós somos engajados em família. Por mais que a gente briga com a família, né? A gente tá ali junto. Nós somos um grupo que vive em bando. Então a gente precisa engajar, a gente precisa acordar de manhã e pensar assim, em que eu estou afim, né? Em que eu estou engajado? Eu estou engajado em ganhar dinheiro, eu estou engajado em dar aula, eu estou engajado em ajudar meu filho, eu estou engajado em fazer uma grande festa. Discutir o engajamento política, discutir futebol. O engajamento é um grande incentivo da nossa participação em coletividade. Isso é o engajamento, que é algo altamente natural. O problema do engajamento nas redes sociais, pessoal, é que ele virou uma quantificação. Eu sei, tem quantos cliques, tem quantas curtidas. E o engajamento nas redes sociais precisa ser aprendido, porque é ele que faz a gente virar bolha, criar e ficar dentro de uma bolha. Essa bolha que vai dizer o seguinte, se o professor Cláudio dizer aqui, todo professor tem que ser louro. Aí, um vai concordando com o outro, de repente nós temos um grupo de pessoas que reprime os professores morenos, né? Porque, afinal de contas, todo mundo acha que tem essa opinião e só essa opinião que vale. Esse engajamento que restringe esse grupo dos demais grupos, ele é extremamente danoso. E aí você realmente apega mais isso nos jovens, porque os jovens estão menos preparados para entender o mundo como um todo. E isso vai isolando esses jovens de tal maneira e criando neles uma espécie de bolha que vão isolando eles, inclusive, do conhecimento. Esse é um dos tipos das coisas que acontecem nas novas redes sociais que precisa ser educado. É de pensar o seguinte, por exemplo, torcida organizada, né? Eu vejo, um engajamento. E aí, de repente, essa torcida organizada começa a se engajar pelas redes sociais e começa a falar um monte de barbaridade, começa a fazer determinadas coisas que as pessoas que estão ali naquela torcida acham que a verdade é aquilo ali, é o que está lá. E esquecem de pensar, por exemplo, que tem outras visões, né? E que outras torcidas também têm o direito de existir, que é legal que tenha, inclusive que tem outras torcidas. Porque você está vendo coisas, por exemplo, de torcidas organizadas do mesmo time brigar entre si. Brigar absurdo. Já é um absurdo. Brigar pro futebol, né, gente? Puxa vida, né? Não é um negócio brigar pelo mesmo aí depois time. Vai brigar entre torcida. Quer dizer, é um negócio maluco. Então você precisa realmente preocupar com isso e talvez trazer, inclusive, trazer a educação midiática para dentro das escolas, dos currículos, para que a gente possa ler o mundo do jeito que ele agora está sendo transmitido para a gente, que são pelas mídias sociais. Você pode participar pelo 996611067 aqui no Educação para Todos e fazer seu comentário, a sua pergunta aqui para o professor Cláudio Magalhães.
através do 99661, mensagem de texto ou mensagem de voz. A Heloísa Reis está lá em São Paulo. Opa! Olha, Heloísa disse que é bem interessante os temas abordados pelos professores aí. Outro dia eu estava ouvindo sobre poesias e aprendi muito sobre significados de palavras de algumas músicas. Parabéns à rádio. Rony, manda um abraço para o professor Luiz Flávio. Parabéns essa atração do programa Tarde Total. Muito obrigado, Heloísa. Um grande abraço para você e volte para Minas. Um outro abraço aqui vem do Renato Pereira, o grande Renatão. Boa tarde, Luiz Flávio. Vocês dois são fantásticos. Mais uma vez, parabéns pelo programa 10. Um abraço, Renato. Ô, gente, muito obrigado por esse abraço. Olha só, aí como é que a tecnologia é uma coisa legal. Lá em São Paulo, ela tá escutando a gente. Olha que maravilha. Se a gente não tivesse a rede social, não tivesse isso, não chegaria. Então, a gente não pode colocar as coisas nas caixinhas e falar, é ruim ou bom. Tecnologia é sempre amoral, ou seja, ela não tem moral, né? A moral é de quem faz o instrumento. Se eu for um canalha, a mídia será canalha. Se eu for um educador socialmente preocupado, a mídia será um educador socialmente preocupado. Se eu for um canalha, eu vou ler a mídia de forma canalha. Agora, se eu for um cara preocupado com a nossa sociedade, eu vou ler a mídia de uma forma adequada. Isso, gente, se ensina também na escola. Então, vamos pensar bem sobre a educação midiática, convidar pessoas para falar isso na escola, ou procurar organizações sociais que fazem oficinas para que a gente possa cada vez mais se apropriar. Porque não adianta a gente brigar com a mídia que ela cada vez mais vai avançar. Mídia comunitária. A gente se apropriar delas. Seria legal que cada comunidade fizesse, né, sua TV web. Ia ser muito bacana, né? Cada escola pudesse fazer sua web rádio, né? Concorrência para rádio autêntica, não, gente. Quanto mais pessoas botarem sua voz no ar, mais rádios como a Autêntica vão ser valorizadas, justamente porque são as rádios que estão querendo falar diretamente com as comunidades. Recentemente nós conversamos aqui com a professora Raíssa Faria sobre mídia comunitária e buscamos ali uma reflexão no sentido de que a mídia comunitária ela é muito importante para resgatar ali e preservar os valores histórico-culturais da comunidade, quer dizer, um olhar mais para o local, para a comunidade ali local. Porque você pensa nas grandes mídias, eles estão preocupados com as notícias e os assuntos que estão globalmente inseridos. Mas aquela história daquele bairro, daquela rua, daquela personalidade da sua cidade, do seu bairro, né? Aquele espaço cultural, ele deve ser fomentado pelas mídias, e aí no caso, como você falou, com a educação midiática, mas vamos pensar também na educação midiática ligada à comunidade. Isso. Comunitária. Para que ela possa servir como um instrumento de cidadania e desenvolvimento crítico. E além disso, não é isso? Guardar pensamento crítico também, que é importante. E também você ter uma memória também, que é importante, porque aqueles valores, sabe aquela pessoa que é uma personalidade na sua rua, no seu bairro? Vai virar história e depois vai virar poeira? Não pode. A gente tem que já ir construindo sobre o ponto de vista de uma cultura midiática comunitária. Pois é, então olha só, isso é legal a gente pensar também, pessoal, que pode até virar um negócio. Assim, esses tipos de mídia comunitária, por exemplo, os grandes prestadores de serviço, os negócios que tem na comunidade, eles não têm recursos, por exemplo, para botar uma propaganda numa Rede Globo. Né? E nem tem necessidade. Nem tem necessidade, porque está querendo vender ali na comunidade. Então a gente pode simplesmente colocar e fazer isso, né, dentro dessa mídia comunitária. Uma das coisas que modificou a lógica de programação de mídia, aí é programação de mídia no sentido de grade de programação de comerciais, foi justamente a tecnologia permitir você fazer um direcionamento. Ou seja, para uma sapataria colocar um anúncio numa emissora de televisão, ela não vai vender nenhum par de sapato a mais, por causa daquele investimento que será grandioso e vai atingir várias pessoas diversas. Ela vai atingir, através da internet, uma programação, uma verba pequena, e vai conseguir atingir o maior público. Que é o público dela, né? Então se a gente pegar a lógica publicitária e pensarmos como uma lógica de conhecimento, de formação do conhecimento, formação do pensamento crítico, a gente tem que pensar sempre o quê? Na localização, né? Na comunidade. É do pequeno para o grande e não ficar engolindo de cima para baixo. Né? Pois é. É isso aí. Vamos pro próximo assunto?
Vamos pro próximo assunto. Tecnologia ainda, hein? Virou moda, viu, professor, falar sobre inteligência artificial. E aí, tem muita gente já falando sobre qual que seria o impacto da educação na inteligência artificial e vice-versa. Bom, eu sou, no caso da tecnologia, sempre um otimista em termos da tecnologia. Eu acho que por mais que ela tenha problemas, eu acredito que ela vem sempre para melhorar se a gente tem boas intenções com ela, né? Com a tecnologia. E aí, alguns especialistas já estão dizendo que, por mais que ela tenha problemas, tem muita coisa boa vindo para aí. Então, se a gente lembrar, por exemplo, uma das coisas boas que vem é que ela já está liberando o professor para atividades de pensamento crítico, né? Então, assim, por exemplo, eu estava conversando hoje com um professor e falando com ele assim, pois é, mas tem alguns instrumentos que a gente vai aprendendo na escola. Vamos pensar assim, vamos fazer uma diagramação de uma página, por exemplo, né? E que a gente demorava muito tempo para aprender como é que faz isso, que era um trabalho manual, etc. Hoje você já tem softwares que fazem isso automaticamente. Aí o que você faz com esse tempo do livre do professor e do aluno? Vai pensar sobre essa diagramação. Qual é o objetivo dela? Tem um pensamento crítico. Então, gente, tecnologia, ela vem para substituir os nossos trabalhos repetitivos. Então, eu estou pensando aqui na sua área que você está formando agora em direito, né? Que um grande trabalho dos estagiários que faziam nas escolas que faziam por exemplo, vou fazer uma petição, né? E que é um negócio que é meio repetitivo, né? A maneira como você escreve uma petição, muitas das vezes é muito parecido com outra petição. Hoje a inteligência artificial, ela faz isso, ela já faz isso. Aí o que faz então com o tempo livre do estagiário? Diz, não, nós vamos pensar sobre essa petição. Vamos botar o aluno para pensar, falar assim, olha, porque a tecnologia, ela não define o que é, ela te dá escolhas. E aí quando ela dá escolha, você vai oferecer para aquele espaço do estagiário ou do estudante ou mesmo do advogado, para que ele possa pensar em outras alternativas que não sejam aquelas automáticas que ele tem tomado ao longo da carreira, ao longo do curso. Se você abre mão das questões automáticas e passa isso para um aparelho, sobra mais tempo para você pensar nas questões que não são automáticas. Onde a tecnologia entrou, ela nunca voltou, nunca retrocedeu. Então, onde você colocou lá a automação, os trabalhos que foram substituídos por máquinas, eles não voltaram a ser utilizados e manipulados por pessoas. Então, onde estão essas pessoas? Elas deveriam estar no lugar do pensamento, né? Pensando, analisando, quer dizer, há uma progressão na forma intelectual da mão de obra, né? Isso. Ela passa a ser um trabalho mais intelectual do que braçal. A nossa história enquanto espécie é isso. A gente cria tecnologia para que a gente possa ter mais tempo livre. Teoricamente. Né? Teoricamente. Só que, por exemplo, nós estamos nesse momento de entrocamento complicado, né? Porque nós criamos um monte de tecnologia para a gente ficar com menos tempo e nunca tivemos tempo para nada, né? E aí quem fala isso para mim são jovens. Eu falo assim, olha, se antes a gente gastava um tempão para escrever uma carta, para mandar, para receber, né? Era um tempo enorme. E hoje a gente fala imediatamente. Quer dizer, supostamente eu deveria usar esse tempo livre para fazer outras coisas. E aí eu continuo ainda cada vez mais apertado. Então, mas o problema não é da tecnologia, o problema é da gente que não sabe distribuir o tempo. Não é? Administrar o tempo a gente que não sabe administrar. Nunca foi uma matéria fácil. Não é? Você vai pensar, por exemplo, a revolução da indústria. Foi uma coisa fantástica, assim, as pessoas moravam na agricultura, depois eles foram trabalhar 14 horas por dia, as crianças trabalhavam, mas foi essa revolução industrial que criou consciência de classe. E aí, essa consciência de classe, eles falaram assim, peraí, gente, vocês estão abusando demais da gente. E aí teve uma briga enorme, né, para reduzir para 8 horas diárias. Olha que avanço que a tecnologia fez no pensamento crítico do ser humano. Falou, peraí, nós temos que ter limite de trabalho. E hoje você já tem países como a França e algumas empresas no Brasil que já estão adotando 4 dias por semana e não 5 de trabalho. Por quê? Porque primeiro você não tem trabalho manual, braçal, mais para 5 dias na semana. E aí você libera as pessoas para elas fazerem outras coisas. E que vai para a indústria de consumo também vai funcionar. Aliás, se tem um troço que a gente outros dias e trabalhar em outra empresa. Ou vai trabalhar em outra empresa ou ele vai gastar com outras coisas, né? Então, mas as pessoas estão diminuindo o trabalho porque a tecnologia... Então, isso tudo pra gente ficar à toa. Mas só esse à toa, não no sentido de vagabundear, mas de liberar a nossa mente para que a gente pensar
pra gente evoluir, criticamente, pra gente pensar criticamente o nosso próximo passo enquanto humanidade. Olha, você está sintonizado aí no programa Educação é para Todos, pela 106,7. Você também pode utilizar o aplicativo, você pode baixar nas plataformas iOS e Google, e você também pode participar mandando a sua mensagem de texto, a sua mensagem de voz para o 996611067 e mandar uma pergunta aqui, um comentário para o professor Cláudio Magalhães. O professor Cláudio Magalhães está aqui comigo sempre na última quinta-feira do mês para discutir os assuntos que são notícia na educação. E agora nós vamos falar aqui com uma ouvinte, ela vai nos mandar um áudio aqui, ó, é a Maria de Betim. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, porque vocês merecem, todo professor merece tudo, viu? E aqui no meu bairro, Cruzeiro do Sul, em Betim, eu procuro pessoas que querem estudar, fazer o EJA à noite, aqui no Maria da Penha, que fica perto de casa. Eu saio de casa em casa perguntando, volta a estudar e tal. Ah, tô com vergonha porque minha idade, não sei o quê. Minha filha, não fica com vergonha. A hora que você tiver um mês que tiver na sala de aula aprendendo tudo, você vai ver que valeu a pena. E eu procuro pessoas, sempre estou perguntando. Volta a estudar. É isso. Obrigada. Maria, eu fiquei emocionado, viu? Muito obrigado, Maria. Olha só, Maria, veja bem, você fazer esse trabalho, você é uma educadora. Chamar as pessoas para continuar a estudar, a voltar a estudar, isso é uma maravilha. Eu fiquei emocionado com a sua fala. Muito obrigado por esse trabalho, viu? É muito bom que você realmente traga as pessoas para estudar, porque independente de trabalho ou não, nós somos seres de aprendizagem. A gente ama aprender, independente da idade. A gente está querendo sempre aprender. As pessoas que param de aprender, elas começam a ser depressivas mesmo, porque elas não conseguem perceber, elas tiram uma característica do ser humano. A gente perdeu o desejo de aprendizagem, é como se te cortasse as nossas pernas, porque a gente não pode mais avançar. O conhecimento é o que nos leva para frente. Se eu não quero mais aprender, eu corto minhas pernas e fico parado ali, dali para frente eu só vou definhar. Então olha que trabalho lindo que você faz, você está salvando a vida das pessoas quando você leva ela para o EJA, né? Eu tenho uma aluna na minha escola que me emociona muito, né? Que é a Sônia, tomara que ela esteja me escutando aqui. Um abraço, Sônia. Né? Que ela faz assistência social, ela faz serviço social na faculdade, ela tem quase 60 anos e está fazendo serviço social, está no primeiro ano e amando isso. Olha que delícia, uma pessoa que teve uma vida que ela teve, né? Plena, agora ela está trabalhando, vai ser uma assistente social e vai ajudar muitas pessoas com esse conhecimento que ela está adquirindo. Isso é vida pulsando, eu fico muito emocionado com isso. E você, professor? Cláudio, eu também tenho quase 60 anos e estou aqui matriculado, inscrito já no Enem, para eu tentar ver qual que é a próxima graduação. Eu comecei a fazer pessoal, e boa lembrança, eu comecei a fazer esse semestre História. História? Está no meu set list. A gente não pode parar de estudar. Eu vou, depois que concluir minha trigraduação, né? Que você vai estar formando esse ano em Direito, né? Agora, no final do ano. Aí eu já estou programando para continuar estudando. Eu não me vejo, Cláudio, sem estudar. E aí quando você fala lá atrás que o menino do ensino médio tem que estar estudando, e a Maria vem cá e fala assim, olha, estou continuando a estudar. E levando as pessoas para estudar. Faz parte. Maravilha. Ele está sempre crescendo, né? Estudar, o aprendizado, ele é perene. O aprendizado são as rodas da bicicleta. Se a roda parar, o que acontece com a bicicleta? Cai, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre, tá? E eu estava conversando com os alunos hoje. História, Cláudio. História, adoro história. Então eu estava dando uma aula hoje sobre os mitos, e todo mito, gente, ele tem, boa parte dos grandes mitos que a gente tem na humanidade, eles tratam do conhecimento como uma fruta ou como algo que desperta a sapiência dos humanos. Mesmo a maçã de Eva, né? Que a gente herdou
como se isso fosse um pecado, mas isso é uma visão histórica. Lá depois, lá de que Cristo já tinha morrido quase 1000 anos depois, que era um pouco para controlar a população lá, mas a origem da história ela é muito bonita, porque a Eva come, e sempre é uma mulher, né, que leva o conhecimento, como a Dona Maria, ela come a fruta e as pessoas se sentem nuas. Por que elas se sentem nuas? Porque elas não têm conhecimento. E aí esse conhecimento é que vai fazer essas pessoas saírem pelo mundo. Olha que bonito que é isso. Uma história que eu gosto muito do livro História através dos mitos, é a história da 1001 Noites, da Sherazade, né? Que é aquela história que vai contando que ela ia ser... Depois... E ela, o que ela fazia? Ela cada noite levava um conhecimento pro seu rei. Exatamente. Ela ia morrer e aí o rei falou assim, ó, enquanto você estiver contando história boa, eu não te mato. E aí cada vez ele foi dando conhecimento e quando ela termina as histórias, ela fala assim, eu não vou te matar, porque o conhecimento que você me deu vida e eu te entendi qual que é o significado da vida. E mais do que isso, olha, na noite que vem, continua a história. A história de novo. Então é muito legal a gente sempre pensar essa história do conhecimento. E aí, pra gente ir encaminhando para terminar o programa, a gente, e falando sobre inteligência artificial, gente, falando que também a inteligência artificial e a tecnologia também avança uma coisa muito importante, né? Que é a gente começar a desenvolver. Qual que é a grande pegada da inteligência artificial? Né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Com qualquer tecnologia, ela também tem nossos defeitos, viu? Como qualquer tecnologia, né? Por exemplo, uma faca, ela pode servir pra gente fazer um belíssimo churrasco, que a gente tem capacidade de fazer um ótimo churrasco, uma ótima comida, né? Um sashimi, fazer uma comida legal, mas a gente também pode matar uma pessoa com essa faca. Então, a tecnologia é a nossa figura. Então, a inteligência artificial, ela também já está trazendo muitos erros, porque nós somos pessoas que erram, né? Ela também, inclusive, já está trazendo muita discriminação e preconceito. Professor, a inteligência artificial, segundo o professor Nicoleles, ela não é nem inteligência e nem artificial. Por quê? Porque é um processo de algoritmos elaborado pelos próprios homens. Sim. Agora, não é artificial porque é trabalhado pelos próprios homens. E também não é inteligência porque ela se apropria, é um grande plagiador. Né? Sem dúvida. Da gente. Porque ele vai pegar conteúdo produzido pela outra pessoa para formar um conhecimento misturado. É isso aí. É um plágio, né? Então, os defeitos que a gente tem de pegar alguma coisa que são os ruins e fazer cópias, né? Para isso. Mas ela vai estar desenvolvendo uma coisa muito importante, professor, que é a ideia da gente fazer pergunta. A gente perdeu um tempo atrás de que uma das principais qualidades que a gente tem é de fazer pergunta. A gente só estava respondendo. Porque quando a gente vai perguntar pro chat, né? A gente vai formular uma pergunta. E a gente, antigamente, a gente parou de fazer pergunta, a gente só recebia informação. Então, essa é uma coisa legal que esse tipo de tecnologia vai desenvolver se a educação apropriar. E aí, os especialistas recomendam e falam o seguinte, o educador tem que se apropriar dessa em vez de ficar brigando com ela, se apropriar dela. O que a gente pode usar em sala de aula? Né? Como é que a gente pode construir um pensamento crítico a partir desse instrumento? Inclusive, eu estou exatamente nessa semana desenvolvendo uma sequência didática como trabalhos acadêmicos da minha pós-graduação em linguagens na UFMG, justamente para falar sobre o chat GPT e fazer a sequência didática para que os alunos possam pegar aquela demanda que o professor vai pegar a sequência didática e elaborar um trabalho em grupo. Que legal. E isso é se apropriar da inteligência artificial para a educação. Não é? Exatamente. E aí a gente vai encerrar o programa, gente, também falando de uma coisa muito interessante. Eu gosto sempre de falar dessas coisas para frente, mas lembrar que a humanidade, ela vai para frente também se apropriando dos seus conhecimentos para trás. E aí tem algumas pesquisas que já têm apontado e que apareceu em agosto, reapareceram, porque ela já existe há muito tempo, tá, pessoal? A partir da polêmica do governo de São Paulo, que queria cortar os livros didáticos impressos. A gente comentou isso no programa do mês passado, né? E aí isso gerou uma grande polêmica. Eles falaram o seguinte, São Paulo falou assim, não precisa mais de livro impresso, todo mundo vai ganhar um tablet. E as pessoas leem pelo tablet, né? Os meninos leem pelo tablet lá também. E uma grande grita. E aí as pessoas têm retornado algumas pesquisas importantes, como aqui, por exemplo, a leitura no papel, ela é mais eficaz do que a leitura na tela. Por quê? E aí, porque ela, primeiro assim, ela retém, quando você lê no papel, você retém mais a informação
do que na tela. E por que que isso acontece? Primeiro, é aquela coisa óbvia. A tela distrai muito mais fácil, não é? Você tá aqui vendo, por exemplo, eu tô aqui, né, gente, passando, já apareceu 2 telefonemas que tocaram aqui, eu tive que desligar, o pessoal me dando tchauzinho, eu vou lá dar um clique, né? Daqui a pouco aparece um sinal de uma outra coisa, tô eu aqui usando a tela, tem alguém puxando a minha camisa, assim, presta atenção aqui, toda hora. Então, primeiro que ele é ótimo para poder distrair, de tirar a gente do foco. Então, primeiro é isso. O segundo, a luz da tela, a luz, ela não é uma luz fixa, pessoal. Ela é uma luz oscilante. Por mais que a gente não veja ela piscar, ela tem uma frequência. E isso cansa mais as pessoas quando leem. Mesmo quando você pega aquele... Mesmo quando você passa a parte, porque é luz. É luz, mesmo que seja o Kindle. O Kindle, eles já trabalham com uma luminosidade que tenta imitar o papel. Isso, mas não tira tudo. Não Por quê? Porque é luz. E a luz, ela pisca, ela vai cansando os olhos da gente. Quem deu aula na época da pandemia, a gente sentadinho enquanto professor, os alunos sentadinhos do outro lado, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, né? Pelo YouTube, pelo meu Instagram, a gente sai mais cansado do que presencial. Por conta disso, as luzes cansam o nosso cérebro, né? Enquanto quando a gente tem uma parte do cérebro da gente, o audiovisual, ele vai para uma parte específica do nosso cérebro. Enquanto que a leitura vai para uma outra parte. Igual a linguagem. Um idioma fica num hemisfério e o outro idioma que você aprende no outro. Isso. Então, quando você lê, você aquela parte do cérebro, ela está treinada pela nossa evolução, porque nós lemos muito mais do que vemos televisão, né? Então nós estamos lendo aí há praticamente 6.000 anos, 7.000 anos, né? Nós estamos lendo. Então nosso cérebro está acostumado com essa leitura e que essa leitura, então ele já sabe, né? Essa fisicalidade do papel, o nosso cérebro já entende que essa leitura, né? E já leva para o nosso lugar de conhecimento pelos caminhos próprios. O audiovisual, ou seja, o que a gente enxerga, ele tem mais a ver com o instinto, com o sensorial. Porque a gente lá nas cavernas, depois a gente estava acostumado, o que eu tenho que ver, eu tenho que prestar atenção para poder correr, para poder avançar ou para poder parar quieto. Enquanto que na leitura eu sei, agora eu vou para o conhecimento. Então isso tudo influencia nessa nossa capacidade de aprender, de fixar a informação. Além disso, o ser humano de reter o conhecimento. Não é só a memória, não é de aprendizagem. De reter e fazer com que ela faça sentido, né? E ela vai estar em lugares no nosso cérebro. Por exemplo, o audiovisual, ele entra na nossa parte sensorial, que tem mais a ver com sentidos. O leitura, ele entra pro pró-frontal, que é o que a gente tem aqui na frente, que é o lugar do conhecimento. Entende? São 2 lugares para onde a informação vão diferente. 2 portas distintas. 2 portas distintas. Quer dizer que você não pode aprender vendo o vídeo? Claro que pode, mas é mais doloroso, é mais difícil. Enquanto que na leitura não. E tem uma outra coisa que é muito intrigante, professor, que é isso que eu tô fazendo aqui, ó, pegando no braço aqui do professor. Sinestesia. A gente precisa encostar nas coisas. A gente precisa ter tangibilidade. Quando eu pego o papel e mexo, isso para mim é mais real do que é no vídeo, que é uma realidade virtual. Você quer um exemplo? O vinil. O vinil, mas assim, é mais do que isso. Por exemplo, as lojas do Polishop. Você vai no shopping, tem aquela loja linda, maravilhosa do Polishop, né? Aquelas lojas vermelhas, que você não vê ninguém lá. Aí você fala, eu que sou, né? Tem pensamento de pobre, eu passo e falo assim, meu Deus do céu, quanto é que será que eles estão pagando de condomínio? Quanto é que será que eles pagam de luz para não ter um cliente lá dentro? Como é que será que eles fazem essas contas? E aí eu descobri, antes da Americanas quebrar, elas estavam fechando algumas lojas, porque elas vendem muito mais na internet. E aí eles começaram a fechar. Quando eles começaram a fechar a loja, começou a diminuir a venda na internet. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que essas coisas existem na realidade. Então as pessoas que compram no Polishop, ele tem que saber que isso existe em algum lugar, senão ele fica inseguro. Que vão combinar, né? Já basta Deus e todos os santos em lugares diferentes, né? Em lugares que não são tangíveis, que a gente não consegue encostar. Então o livro tem essa enorme capacidade. E aí quando a gente vira a página, que é aquilo que você falou, né? Quando eu viro a página, eu faço mapas mentais. Eu vou associando aquilo que eu falei, que eu li na página anterior, eu vou construindo na minha cabeça um mapa mental. E no vídeo eu não tenho essa capacidade. Então, pessoal,
não joga fora seus livros, leia um pouquinho, que é sempre bom e a gente consegue aprender. Não abra mão da sua tablet e de estudar pela internet, é muito bom também, é importante a gente estudar sempre qualquer dos instrumentos. Mas, vamos combinar, a gente ler um bom livro, a gente consultar uma apostila, a gente escrever uma carta, né? Um cartão. Ano passado eu mandei cartão de Natal para as pessoas. Foi muito legal o retorno. As pessoas falaram assim: nossa, quantos anos que eu não recebo um cartão pelo correio? Eu falei assim: mas e aí você ficou feliz? Eu falei: pô, fiquei super feliz, tal. É isso que a gente quer no Natal para as pessoas, não é? Então eu acho que essas coisas são muito legais e pra gente apropriar e entender o quanto que a educação, o quanto que a aprendizagem é bom pra gente. Olha, o Catitu, que era de Betim, que agora é de Betim, que ele era do Cascata, ele vai falar com a gente aí. Vamos lá, Catitu. Tá, meus grandes amigos, entendeu? Compreendeu? Fala com ele, só não pode fazer igual o Catitu naquela época, ficar pulando muro de escola pra poder não estudar. Agora virou caminhoneiro, entendeu? Compreendeu? Não pode, tem que estudar, meu pessoal. Boa tarde. Obrigado, Catitu. Fala pra todo mundo, não é só pro rádio não, tá? Se tiver um jovem que não tá estudando, fala isso com ele. Se tiver uma pessoa mais velha que pode fazer EJA, fala com ele. Fala com todo mundo. Seja um grande, já que você é caminhoneiro, carregue como seu veículo. A ideia é que a educação é fundamental para todo mundo. Professor, olha, no mês passado, nós estávamos falando sobre alguns assuntos, tivemos um problema de ordem técnica e não pudemos continuar, chegar até o fim. E aí, o que ficou faltando para a gente arrematar é que o Brasil é o segundo país com maior número de estudantes nem, né? Vamos lembrar, nem estuda e nem trabalha. E por que isso está acentuado para o Brasil, professor? Olha, aliás, uma das notícias que eu tinha selecionado para hoje era um estudo que as empresas estão tentando fazer para que a gente possa diminuir esse grupo do nem, né? Das pessoas que nem estudam e nem trabalham. Bom, eu acho que a solução. E aí eu não trouxe essa notícia hoje, porque eu acho que ela tem um pensamento muito do empresário, né? Sim. Que na realidade quer fazer alguns projetos muito mais para fazer uma força de trabalho que desenvolva a sua empresa do que as pessoas virarem realmente cidadãos. Cidadãos plenos, né? Mas o neném é isso, né? Assim, você tem jovens que não veem sentido mais na escola e aí gera um ciclo vicioso. Ele não vê sentido da escola e abandona a escola. Só que hoje o mercado de trabalho exige uma formação desses jovens para poder começar a trabalhar. E aí, como ele não tem a formação, ele também não consegue trabalho. Então ele nem estuda e nem trabalha. Não quer dizer que ele não queira. Exato, não quer dizer nem que ele não queira e que não tenha mercado. Né? Tem empregabilidade para muitas áreas, mas desde que você tenha um conhecimento. O grande problema da atualidade, assim, ao contrário das gerações anteriores, que se antes se eu não tivesse nenhum estudo, eu poderia fazer trabalhos manuais, né? Sim. Aí, ok. Só que hoje, por exemplo, mesmo que você tenha um trabalho manual, você tem que ter uma formação tecnológica, por exemplo, que precisa passar por um tipo de educação formal. Você vai pensar, por exemplo, as pessoas que mexiam com trator antigamente, as pessoas só precisavam saber andar de trator. Entra num trator hoje. O trator hoje tem um tablet ali e o cara tem que fazer uma programação que não sei. Pega um caminhão. O caminhão hoje ele tem um monte, tem que preocupar com GPS, tem que preocupar com o negócio da segurança, tem que preocupar com a pesagem, um monte de coisa. Eu vejo um ônibus, quando eu olho do ônibus, o cara tem um tablet de todo tamanho do lado do ônibus assim, ele sabe a pressão do pneu, sabe não sei das quantas. Eram os trabalhos braçais, né? Que você podia empregar pessoas que não tinham uma formação. Hoje, cada vez isso é menos possível. Quando eu era criança, adolescente, se você não estudar, você vai puxar a carroça. Cadê a carroça? Não, isso eu só vou pensar, por exemplo, que tem esse projeto que é super polêmico, mas não cabe aqui pra gente discutir, né? Que é o projeto de acabar com essas carroças em Belo Horizonte, né? E sabe o que vai substituir a carroça? Vai ser as motos. Pra andar de moto eu não tenho que estudar? Eu não tenho que tirar carteira? E aí as motos hoje são as mesmas motos que a gente dirigia antes? Não era. Só elas têm mais tecnologia, tem mais... Hoje, mesmo o cara que vai fazer o carreto, ele tem que saber como mexer com o aplicativo, para poder saber onde que ele vai colocar
a ferragem que ele vai ter. Então, assim, não tem escapatória. Porque aquela tuk-tuk, sabe? Que a tuk-tuk é uma moto que atrás dela tem lugar para 3 pessoas. É. Olha só como é que a coisa vai mudando. Isso é uma polêmica muito grande também, porque assim, na minha visão, é um pouco uma sacanagem também, assim. Esses caminhoneiros passaram a vida, esses carroceiros passaram a vida inteira com isso. E aí você obrigar eles a ter uma nova formação nessa altura do campeonato é muito difícil, assim, é muito difícil, é muito cruel. Uma coisa é você optar, você quer estudar porque eu acho que é importante para mim, ou tudo bem, não é? Eu gostaria de não estudar tanto assim, mas ok, dá. Mas aí você obrigar as pessoas a mudar o seu estilo de vida é uma coisa complicada. Mas é uma polêmica que tá rodando, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Mas é isso, mostra que qualquer que seja o caminho, a gente vai precisar cada vez mais de formação. A Heloísa Reis, que está lá em São Paulo, ela falou que ela está fazendo um curso. Opa, mas onde São Paulo? Que legal. Não, é a Heloísa, é a mesma. É a mesma? Desculpe. Estou fazendo o inglês com o Duolingo e estou aprendendo muito e isso alegra o meu espírito, porque eles incentivam a gente com umas graças no curso. Me sinto feliz por aprender com a idade que me encontro. Olha que legal, olha que legal. Heloísa, olha que bacana, né? Porque o saber, pessoal, causa isso na gente. Olha como é que eu fico empolgado com umas coisas dessas. A sabedoria, o conhecimento é o que faz a gente acordar de manhã e ir pra frente. É muito bacana. Isso não depende da idade, né? A gente quer aprender a vida toda. Pessoal, só pra gente encerrar aqui, dar um panorama. Quando a gente pensa assim, a idade, a pessoa quer estudar, não tem oportunidade. Muitas pessoas que ouvem a rádio autêntica, até o Rony sempre fala, não, porque a rádio autêntica é uma rádio jovem, mas é uma velha jovem, porque grande parte da audiência é composta por pessoas que têm uma idade um pouquinho mais elevada, né? E a gente pensar assim sobre a educação como um todo, principalmente para esses ouvintes e para as pessoas que estão no entorno, pensa assim, olha, não dá para mim já deu, já encerrou e tal. Quer dizer, existe alguma maneira de voltar a estudar. Sim. Existem algumas iniciativas, porque 5 anos que você vai fazer o curso, são 4 histórias, né? São 4 anos, vai passar do mesmo jeito que esses 4 anos vão passar para nós. Bom, eu espero que sim, né? Não, mas vai passar. Entendeu? Então, quer dizer, vai ser do mesmo jeito. E a gente percebe, e quantas pessoas que a gente já influenciou falar, poxa, faz estudo, faz um curso aí, eu já incentivei. Um menino aí, um filho de um amigo, tava ali meio perdido, sem saber o que fazer, tava já no 22 anos sem estudar, não sabia. Ele formou o ensino médio e não conseguiu fazer mais nada. Aí eu conversei, vou fazer direito. Aí pus ele, fui lá, expliquei pro pai dele e tal. Ele já está no 5º período. Olha que beleza. Quer dizer, daqui a pouco ele vai graduar em Direito. Olha que bacana. Então, o que eu estou te perguntando, professor, é que esse pontapé inicial, nós sabemos que ele é o que faltava para a pessoa dar o start. Quais são as recomendações que você pode dar para os nossos ouvintes aqui para tomar essa iniciativa? É fazer como a Heloísa e fazer como a Maria, né? Procura, dá uma olhadinha pro lado assim e fala o seguinte, peraí, essa pessoa tem todo o potencial para ser melhor, né? Para a educação, gente, educar vem da palavra educare, do latim, que quer dizer conduzir pela mão. Olha que bonito essa palavra, né? Educare significa conduzir pela mão. Então, realmente, você falou muito bem, assim, toda educação depende de alguém que pega na mão dessa pessoa e fala assim, olha, vamos lá, né? Vamos lá, que isso vai ser bom para você. E aí, é sempre instigar e pensar para essas pessoas, cada uma incentivar umas às outras a dizer o seguinte, o nosso crescimento tem a ver com a nossa aprendizagem, com o nosso conhecimento. A gente só avança enquanto seres humanos se eu sei. Sempre lembrando, assim como Aristóteles, né? Como Sócrates falou lá na Grécia Antiga, engraçado que quanto mais eu sei, menos eu percebo que não sei. Porque o conhecimento é assim, é essa coisa linda. Se eu tenho pouco conhecimento, ele é uma bolinha pequena e tem pouco lugar em volta. Quanto mais ele cresce, mais lugares eu tenho ali para aprender. Quanto mais essa bola vai crescendo, mais superfícies eu tenho ali para aprender. E isso é o que faz a gente acordar de manhã e falar assim, puxa vida. Então a dica é, gente, assim,
ajude as pessoas a entenderem que aprender é natural do ser humano. Pense você que se você está incomodado, se tem alguma coisa que você fala assim, nossa, eu não vejo sentido na minha vida, nossa, puxa vida, eu queria fazer alguma coisa. Provavelmente a resposta é sim, eu queria aprender. E aí, não precisa pensar no aprender sempre que eu tenho que ir na escola. A gente pode aprender de várias maneiras, né? Eu posso aprender, eu tenho uma amiga minha que ela agora, tá, com mais de 60 anos, ela resolveu fazer tricô. E ela se diverte com os grupos das amigas, aprendendo a fazer tricô e fazendo peças para oferecer de doação, etc. É uma pessoa que trabalhou, tem um doutorado, trabalhou a vida inteira na escola e ela cansou dessa vida muito, né? Falou assim, o que eu posso aprender? Eu vou relaxar, que vai ser legal para mim e que eu vou continuar ajudando as pessoas. Ah, vou aprender tricô. Então, é muito legal isso, assim, de pensar assim, se você tá incomodado, tá achando que não tem, provavelmente é o seu organismo, é o seu corpo, é a sua alma dizendo assim, você pode aprender mais um pouco. Procura uma coisa que você gostaria de entender e aí toca o barco em frente, porque agora você tem muita oportunidade de aprender gratuitamente ou com curso muito pequeno. Né? Me fala sobre esses cursos muito pequenos. Bom, eu acho que você pode fazer, por exemplo, na internet. Foi engraçado, outro dia eu estava conversando com esse professor, falou assim, olha, acho que todo profissional de comunicação tem que aprender sobre tecnologia de informação. É uma coisa necessária agora. Todo mundo que é o estudante de comunicação precisa entender sobre TI, técnica, né? E aí eu falei, vocês estão pensando em botar isso no currículo? Ele falou, não, porque isso você acha de graça na internet. Então, se você quiser um cara que vai entender sobre programação, ele vai achar o curso gratuito lá no YouTube, para ele poder fazer o que ele quiser. Se você quiser aprender a fazer sobre fotografia, como é que eu vou fazer fotografia legal? Tem gratuito. Isso que você falou, eu tô fazendo Duolingo, aprendendo inglês, né? Agora, quem quiser uma graduação, vai fazer um curso à distância, né? Hoje tem cursos à distância, com um patrocinador aqui do programa, né? O Multivix, né? Ela tem cursos muito baratos. Você vai pagar. Eu, por exemplo, vou pagar R$99 para fazer meu curso de história. Olha que beleza. R$99 por mês. R$99 por mês. E aí eu já fiz a projeção. Lá no final do curso, se eu estivesse pagando hoje, eu ia pagar menos de R$200. Por quê? Porque esse curso é um curso para feito à distância, é a minha segunda graduação, né? É também feito para pessoas que não têm muita condição financeira, não só de pagar um curso caro, mas também um curso que a pessoa precisa se deslocar, porque o maior custo hoje do estudante universitário, muitas das vezes é a van, é o lanche. Esse é o maior custo que o sujeito tem muitas das vezes, né? Livro, esse negócio de, não, porque eu não posso comprar livro. Não tem problema, porque as bibliotecas presenciais, tem muita biblioteca presencial. Então, você pega lá, você também não precisa de livro, você vai lá. Tem muito livro digital também. E aí, tem muito livro digital. Então, pode fazer de casa, né? Tem muito curso livre. Tem curso para celular. Curso para celular. Então, por meio do cara, celular, você fala assim, isso mesmo, olha, eu quero aprender a fazer tricô. Vai lá no Google, bota assim, como fazer tricô? Vai aparecer uns 10 cursos para aprender a fazer tricô. Quero fazer história, um curso, educação à distância. Vai aparecer um tanto lá para poder fazer. Esse curso de história que você está fazendo, o diploma dele, ele tem o mesmo valor do que o mesmo valor. Eu vou sair, porque essa é uma das coisas, olha só como é que é interessante, gente. Eu sou um educador, mas eu não tenho uma licenciatura. Licenciatura é aquela licença que eu tenho para dar aula no ensino médio. Eu só dou aula no ensino de graduação. E eu tô aqui pensando assim, bem que eu queria dar uma aula no ensino básico. Bem que eu queria fazer educação midiática, igual eu tô falando aqui. Mas eu não posso fazer porque eu não tenho licenciatura. Então, o curso de história vai me dar, eu vou me transformar em historiador, porque eu fiz um curso de história, reconhecido pelo MEC, pelo mercado, e ainda vou poder dar aula no ensino básico, porque o diploma é reconhecido como qualquer outro diploma, né? E tem umas coisas legais que são os cursos tecnólogos, que são só de 2 anos, né? Que são cursos muito básicos, condensados, né? E que eles também dão um ensino... São mais profissionalizantes, né? São profissionalizantes, mas eles vão dar curso, mas também vão ter um diploma de ensino superior. Então você tem curso, por exemplo, gestão de projetos, gestão de recursos humanos, gestão de informática, né? Você vai ter cursos de logística, você vai ter cursos de 2 anos que resolve, por exemplo, o problema da pessoa naquele momento, né? Que ele precisa de um diploma, melhorar na sua carreira, essas coisas todas. Fazem 2 anos, super rápido, super barato, né? E aí o cara que tem um diploma e é o pontapé inicial que você falou. Esse pontapé inicial. Porque o cara começa a estudar, quando o cara pega o gosto de estudar, ele não para mais, porque é muito bom. Você vê, não tem muita evasão escolar?
da metade dos cursos superiores para frente. Você tem no início. No início. E as pessoas falam, ai, que preguiça. Mas depois que você pega... Você vai perder a metade da viagem? Não vai. Não vai. E aí, quando a gente pensa assim na especialização, professor? Olha, a especialização, principalmente para quem já tem uma graduação, ela é isso, né? Se antes era uma opção... Hoje é uma necessidade. Hoje é uma necessidade. Porque a especialização, Luiz, ela é a pegada da atualização. Então, por exemplo... Reciclagem. Não é uma reciclagem, porque reciclagem parece que a gente tem uma coisa meio... que vai pegar uma coisa e fazer... Igual pegar um saco de plástico e depois fazer ele virar saco de lixo. Não é isso. Na verdade, é uma atualização. É tipo assim, as pessoas... Você vai se formar em advogado esse ano. As leis mudam muito rapidamente. Então, provavelmente, a lei que você estudou no começo do ano já acabou. Então, você tem que fazer uma especialização o ano que vem, se você quer ir, por exemplo, para a área de civil, né? Você vai ter que fazer uma especialização na área de civil. Mas eu estudei área civil na minha graduação. Não, você estudou a estrutura, o arcabouço da direito civil. O que você vai estudar nessa especialização é o que o direito civil está pegando hoje. Né? Por exemplo, o que o direito civil está pegando hoje? Está pegando a questão dos direitos da LGBTI, né? LGBT+, né? Lei Geral de Processamento. Eu tô falando das minorias, do movimento LGBT. Bom, você sabe, aquela sopinha de... LGBTQIA+, PN. Isso, essa sopinha de letras que tem. Você está vendo hoje muitas questões sobre o meio ambiente, né? Crimes ambientais. Então, essas coisas se atualizam. Então, quando você faz uma especialização, é como você falar o seguinte: ok, eu me formei em engenheiro. Mas, por exemplo, quem formou engenheiro ano passado não pegou inteligência artificial para engenharia. Então, ele vai ter que fazer, se ele quiser se manter atualizado, uma especialização em inteligência artificial para engenharia. Principalmente porque vem novas técnicas, novas tecnologias, e aí, novas ferramentas, novos produtos. E aí, né? Não vai parar mais, né? E aí você vai ter que ter... Aí volta a mesma história. Para quem tem recursos, um monte de faculdades muito boas, né? Você vai pagar uma grana adequada para ter lá os professores presenciais. Quem não tem grana, não tem condição de deslocar, também tem trocentos cursos de especialização. Como eu te falei lá, a escola onde eu estudo, na Multivix, a especialização é R$79 por mês. Então, você vai fazer um monte dessas especializações. Então, isso que vai. E não falta oportunidade para estudar. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero encontrar com você no final de setembro. Final de setembro, né? Porque a partir de amanhã, quando chegar setembro, né? Olha, a gente já está no final do ano praticamente. Quer dizer, veja bem, você que não antenou para isso, a gente está martelando aqui, mas você tem que entender o seguinte: já foi o primeiro semestre. O segundo semestre já está caminhando para o Natal. É verdade. Então, a gente tem que pensar que estudar é importante. Fazer um curso, um cursinho, um curso preparatório para concurso, por exemplo, está em tempo. Então, não é porque nós já estamos em setembro que você não pode mais matricular. Pensava só o ano que vem, né? Não. Mesmo porque concurso foi uma boa dica. Concurso está cada vez abrindo mais. E aí você precisa... E mais puxado, né? E mais puxado. Mais puxado. Então, a gente tem que pensar assim, existem muitos cursos, você tem que escolher uma coisa que se identifique com ela, né? E não deixar de estudar, porque voltar a estudar é muito importante. E educação é para todos. É para todos, inclusive pra gente, né, Cláudio? É isso aí. Ô, gente, olha assim, eu agradeço a audiência das pessoas que participaram pelo 996611067. Eu agradeço o professor Cláudio Magalhães por mais uma vez estar aqui discutindo com a gente sobre a educação no mês de agosto, né? E nós agradecemos também os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio. Agradeço muito a Heloísa Reis, que diz que ama a Rádio Autêntica. Um abraço para o professor Cláudio Magalhães. Obrigado, Heloísa. Um abraço para vocês. Gente, muito obrigado e até a próxima quinta-feira, às 16h, aqui no Educação é para Todos. Autêntica. FM. Autêntica FM.